Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou a professora Janes e neste vídeo nós daremos continuidade ao nosso estudo do MMC, o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum corresponde ao menor número inteiro positivo, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. Lembre-se que para encontrar os múltiplos de um número, basta multiplicar esse número pela sequência dos números naturais, ou seja, a tabuada, tá? A gente precisa analisar a tabuada. Note que o zero é múltiplo de todos os números naturais e que os múltiplos de um número são infinitos. Como calcular o MMC? O cálculo do MMC pode ser feito através da comparação da tabuada desses números. Por exemplo, vamos descobrir o MMC de 2 e 3. Para isso, vamos comparar a tabuada do 2 e do 3. Então, eu fiz uma tabuada do 2 e do 3 aqui e a gente vai comparar. Eu vou pintar os números que estão iguais nos resultados das duas tabuadas. Então, a gente tem aqui o 0, que está presente no resultado das duas tabuadas. Quem mais? O 2 não, o 3 não, o 4 não, o 6 sim, ó. Quem mais? O 12 e mais nenhum, né? Ah, não, tem o 18 aqui, ó. Tá? Muito bem. Esses são os múltiplos comuns de 2 e 3. Tirando o zero, o primeiro múltiplo que aparece é o 6, ou seja, ele é o menor múltiplo comum do 2 e do 3. Então, o MMC de 2 e 3 é igual a 6. Então, a gente diz que 6 é o mínimo múltiplo comum, tá? O MMC de 2 e 3, ok? Esses aqui não servem de nada, porque a gente quer o menor sem ser o zero, entenderam? Então, a gente vai sempre comparar as tabuadas, tá? Isso para números pequenos, ok? Por que para números pequenos? Essa forma de encontrar o MMC é bem direta, porque a gente vai analisar as duas tabuadas. Mas quando temos números maiores ou mais de dois números, essa forma de analisar tabuadas não é muito prática. Para essas situações, o melhor é usar o método da fatoração, ou seja, decompor os números em fatores primos. Acompanhe no exemplo abaixo como calcular o MMC entre 12 e 45 usando esse método. Então, eu vou pegar o 12 e o 45, vou separá-los com uma vírgula e vou fazer um traço. Eu vou dividir pelos números primos. Quem são os números primos mesmo? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. Vamos lá. Tem algum número aqui que dá para dividir pelo primeiro número primo, que é o 2? Tem. Por que que tem? Porque a gente tem um número par, tá? Todo número par é divisível por 2. Então, eu vou dividir esse número por 2. 12 dividido por 2, 6. 45 dividido por 2 não dá, porque ele não é par. Então, eu vou copiar esse número. De novo. Tem algum número aqui que dá para dividir por 2? Tem o 6, que ele é par. Então, eu vou dividir por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Esse resultado eu coloco embaixo do 6. O 45 continua não sendo divisível por 2, então a gente vai copiar. Tem algum número que dá para dividir por 2 ainda? Não. Qual o próximo número primo? É o 3. Então, eu vou dividir o 3 por 3, que vai dar 1. E o 45 dá para dividir por 3? 4 mais 5, 9. Tem 9 na tabuada do 3?
Tem. Então, esse número também é divisível por 3. 45 dividido por 3 é igual a 15. Bom, dá para continuar dividindo por 3? Tem 15 na tabuada do 3? Tem. Então, vamos dividir. Ó, mesmo porque 1 mais 5 é 6, que também está na tabuada do 3, tá? O 1 a gente copia. 15 dividido por 3 é igual a 5. O 5 é número primo. Então, eu vou dividir por ele mesmo, que vai dar 1. Pronto. Agora, a gente vai multiplicar todos esses números obtidos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 é igual a 36. 36 vezes 5, 180. Ficou difícil? Vamos fazer o outro jeito. A gente tem aqui o 2 e tem um 5. Lembra desse método que eu falei para vocês? 2 vezes 5, 10. Coloca o zero no final. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Pronto, 180. Então, agora a gente sabe que o MMC entre 12 e 45 é igual a 180. É muito mais fácil do que fazer todos os múltiplos de 12, né? Ou a maioria, né, deles. Parte deles, não dá para fazer nem a maioria, porque são infinitos. Fazer um monte de múltiplos de 12 e um monte de múltiplos de 45 até chegar no 180 para a gente ver que tá igual, tá? Então, dá muito mais trabalho fazer número grande pelos múltiplos do que fazer pelo método da fatoração, tá? E eu coloquei aqui alguns exemplos das questões da semana. Então, determine o MMC de 5 e 6. Os números são pequenos. Então, você pode escolher ou por fazer pela fatoração ou pelos múltiplos, né? Então, múltiplos de 5, múltiplos de 6. Então, vamos lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. E já tá bom assim. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. E já tá bom também. Tirando o zero, quem é que tá igual nas duas tabuadas? O 5 não, o 6 não, o 10 não, o 12 não, o 15 não, o 18, nem o 20, nem o 24, nem o 25, o 30. Então, a gente descobriu que o MMC de 5 e 6 é 30, tá? Qual é o outro jeito de fazer? Usar esse pedaço aqui. Pela fatoração. Você vai pegar o 5 e o 6 e vai fatorar. Dá para dividir por 2? Dá. O 6 dá. Então, o 5 a gente copia. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, não tem mais nenhum número para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. O 5 a gente copia. 3 dividido por 3, 1. O 5 é primo. Vou dividir por ele mesmo, que vai dar 1. Ó. 2 vezes 5 é 10, vai o zero pro final. Sobrou 3 que eu acrescento aqui. Então, de novo, deu 30, ok? Lembra daquela diquinha que eu dei? Que quando a gente tem um número primo e um outro número que não é múltiplo deste número primo, o MMC vai ser a multiplicação dos dois, tá? 5 vezes 6 dá 30, que é o MMC que a gente encontrou. Muito bem. Questão número 2.
utilizando o método da fatoração. Então, aqui já está pedindo para usar o método da fatoração. Ninguém vai fazer múltiplo aqui, tá? E determine o MMC de 6 e 14. Bom, 6 não é primo, 14 também não. Ambos são múltiplos de 2, então não tem nenhuma coisa aqui para fazer, tem que fazer a fatoração mesmo. Não tem nenhuma dica. Vamos lá. Dividiu por 2, porque ambos são pares. 6 dividido por 2, 3. 14 dividido por 2, 7. Agora eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. O 7 não dá para dividir por 3, eu vou copiar. O 7 é primo, divide por ele mesmo. Vai dar 1 e 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Então, o MMC de 6 e 14 é igual a 42. Ok? 3. Determine o MMC entre 3, 5 e 8. Então, são 3 números. Então, vou colocar aqui 3, 5 e 8. Como são 3 números, a gente faz pela fatoração. Tem algum número que dá para dividir por 2? Tem o 8, porque ele é par. Então, eu vou copiar o 3, vou copiar o 5. 8 dividido por 2 é igual a 4. Vou continuar dividindo por 2, porque 4 continua sendo par. O 3 eu copio, o 5 eu copio, 4 dividido por 2 é igual a 2. Continuo dividindo por 2. O 3 eu copio, o 5 eu copio, 2 dividido por 2 é igual a 1. Agora eu não tenho mais nenhum número para dividir por 2. Tem algum que dá para dividir por 3? Tem o próprio 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. O 5 não dá, e a gente copia. E agora eu vou dividir por 5, porque ele é primo. 1 e 1. Pronto, vamos multiplicar. 2 vezes 5 é 10, o zero vai lá para o final. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Coloco o 12 aqui e você achou o MMC de 3, 5 e 8, que é igual a 120. Não é difícil, né, gente? Mas se você tiver com dificuldade, você me pergunta, tá? Vamos lá. Questão 4. Um médico, ao prescrever uma receita, determina que 3 medicamentos sejam ingeridos pelo paciente de acordo com a seguinte escala de horários. Remédio A, de 3 em 3 horas. Remédio B, de 6 em 6 horas. E remédio C, de 8 em 8 horas. Caso o paciente utilize os 3 remédios às 10 horas da manhã, qual será o próximo horário de ingestão dos mesmos? Então, primeiro, remédio A está sendo repetido de 3 em 3 horas. 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante. Remédio B, de 6 em 6 horas. 6, 12, 18, piriri, parará. Remédio C, de 8 em 8 horas. 8, 16, 24 e assim por diante. Bom, eu tenho 3 números que estão sendo repetidos. Então, eu vou fazer o MMC de 3, 6 e 8. Então, vamos lá. Dividiu por 2. 3, 6 dividido por 2, 3, 8 dividido por 2, 4. Divide por 2. 3, porque eles não são divisíveis por 2. 4 dividido por 2, 2. Divide por 2 de novo. O 3 não dá, copia. 2 por 2, 1. E vou dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1 e 1 a gente copia. Agora, multiplicamos. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 o quê? Horas. Muito bem. Então, vamos para a pergunta. Caso o paciente utilize os 3 remédios às 10 horas da manhã, qual será o próximo horário de ingestão dos mesmos? Quer dizer, quando é que eles vão tomar, o rapaz, né, a pessoa que está tomando o remédio, vai tomar os 3 remédios juntos? Após 24 horas.
tá? Você pode escrever como após 24 horas, ou seja, às 10 horas da manhã do dia seguinte. Por exemplo, se ele tivesse tomado às 10 horas da manhã da segunda-feira, aqui ele ia tomar os 3 remédios juntos novamente às 10 horas da manhã da terça-feira, tá? Ok? Então é só somar as 24 horas aí, ou seja, um dia. Questão 5. Numa república hipotética, república é o tipo de governo que a gente tem aqui, tá? República. Hipotética é que não existe, é de mentirinha, tá? É uma hipótese. O presidente deve permanecer 5 anos em seu cargo, os senadores 4 anos e os deputados 2 anos. Nessa república, houve eleição para os 3 cargos em 2015. A próxima eleição simultânea para esses 3 cargos ocorrerá novamente em que ano? Então, aqui, ó, 5 em 5, 4 em 4, 2 em 2. Vamos fazer o MMC de 5, 4 e 2. Divide por 2. 5, 4 por 2, 2, 2 por 2, 1. Vou dividir por 2 de novo. O 5 não dá, copia. 2 dividido por 2, 1. O 1 copia. Agora eu só tenho 5. 5 dividido por 5 dá 1. Muito bem. 2 vezes 5, 10, o 0 vai para o final. Esse 2 sobrou, coloco aqui. A próxima eleição simultânea para esses 3 cargos ocorrerá novamente em que ano? Não é 2020, tá? Olha aqui, ó. Ocorreu em 2015. Depois de 20 anos, ou seja, eu vou ter que somar 20 anos, tá? Para descobrir que ano que vai ser a próxima eleição simultânea. Então, aqui, ó. 5, 1 mais 2, 3. Aqui eu já pus aqui para baixo, porque eu sabia que não ia mexer com isso, tá? Mas a gente sempre conta daqui para cá, ó. Tá? 5, 1 mais 2, 3, e o 0 e o 2. Tá? Então, que ano que vai ser? Em 2035. Beleza? Então, vocês têm que tirar o MMC dos 3 números que estão aqui e depois somar com a eleição que já teve, tá? Aqui, o ano da eleição que já foi aí, tá bem? A última eleição. Muito bem. Esses são os exemplos que eu tinha aqui para vocês. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a correção desses exercícios da semana anterior, tá? Correção aqui da atividade 16, tá? Nesse mesmo vídeo, porque é do mesmo assunto, tá? Que também é MMC. Então, vamos lá. Questão 1. Liste os múltiplos de 3 e 10, encontre o mínimo múltiplo comum entre eles. Então, vamos lá, ó. Quais são os múltiplos de 3? Só multiplicar, né? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 10, 30, 3 vezes 11, 33, 3 vezes 12, e aí não precisa mais. Aqui, múltiplos de 10. 10 vezes 0, 0, 10 vezes 1, 10, 10 vezes 2, 20, 10 vezes 3, 30, 10 vezes 4, 40, 10 vezes 5, 50, 10 vezes 6, 60, 10 vezes 7, 70, 10 vezes 8, 80, e tá bom. Tirando o 0, quem é o
mínimo múltiplo comum do 3 e do 10? O mínimo múltiplo comum de 3 e 10 vai ser aquele que aparece primeiro nas duas tabuadas. Não é o 3, não é o 6, não é o 9, não é o 12, não é o 10, não é o 20, nem 15, nem 18, 21, 24, 27. E quem que é? O 30. Tá? Então, o MMC de 3 e 10 é 30. Utilize o método da fatoração para resolver as questões 2, 3, 4 e 5. Isso aqui é do cidadão PG, tá? Calcule o MMC entre 3 e 6, ou 6 e 3. Então, a gente vai fazer pela fatoração. Vou pegar um papel aqui. Olha lá. 6 e 3. Dividiu por 2. 6 dividido por 2 é 3. 3 não dá, a gente copia. Agora só dá para dividir por 3. 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1. Multiplicou. 2 vezes 3, 6. Então, o MMC de 2, ou de 2 não, de 3 e 6 é 6. Muito bem. Próximo. Calcule o MMC entre 7 e 8. 7 e 8. Dividiu por 2, porque 8 é par. O 7 não dá, copia. 8 por 2, 4. 4 é par, divide por 2. O 7 copia. 4 por 2, 2. Divide por 2. Vai dar 2 por 2, 1. Agora eu vou dividir por 7. 7 por 7, 1. Multiplicou. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 7, 56. Então, o MMC de 7 e 8 é igual a 56. Questão número 4. Calcule o MMC de 2 e 11. 2 e 11. Vamos dividir por 2. 2 por 2, 1. O 11 a gente copia. Agora, não dá mais para dividir por 2. O 11 é primo, divide por ele mesmo, que vai dar 1. 2 vezes 11, 22. O MMC de 2 e 11 é igual a 22. Questão 5. Calcule o MMC entre 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Divide por 2. O 3 não dá. 4 por 2, 2. 5 por 2 não dá. Copia. Vou dividir por 2 de novo. O 3 não dá. 2 dividido por 2, 1. 5 a gente copia. Vamos dividir agora por 3. 3 por 3, 1. Esse copia, né? Esse 1 copia. E 5 por 3 não dá. Copia o 5. 5 é primo. Divide por ele mesmo, que vai dar 1. Vamos multiplicar. 2 vezes 5, o 10 vai para o zero, lá para o finalzinho. 2 vezes 3, 6. Então, o MMC entre 3, 4 e 5 é 60. MMC de 3, 4 e 5 é igual a 60. Muito bem. Questão número 6. Um corredor dá uma volta em torno de um percurso de 12 minutos. Já outro corredor completa o mesmo percurso em 14 minutos. Se ambos saem juntos do ponto inicial, de quantos em quantos minutos se encontrarão no mesmo ponto de partida? MMC é de 12 e 14, tá? Ele dá uma volta em 12, mais 12, mais 12, mais 12. E esse aqui, 14, 14, 14, tá? Então, MMC de 14 e 12. Dividiu por 2.
14 dividido por 2, 7. 12 dividido por 2, 6. Vou dividir por 2 de novo. O 7 a gente copia. 6 dividido por 2, 3. Agora, não tem mais nenhum número para dividir por 2. O próximo número primo que dá para dividir é o 3. O 7 a gente copia. 3 dividido por 3, 1. Agora, eu vou dividir por 7, que também é número primo. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 21, 84. Se ambos saem juntos do ponto inicial, de quanto em quantos minutos se encontrarão no mesmo ponto de partida? De 84 em 84 minutos. Alternativa D. Ok? Cidadão PG, muito tranquilo de fazer, né?